Vamos ao segundo exercício de consolidação sobre a simplificação de frações e vamos utilizar neste exercício os três métodos. O enunciado diz-nos o seguinte: simplificar até a fração irredutível a cada uma das frações. Portanto, por três métodos diferentes. Vamos então simplificar método a método para consolidarmos o conceito teórico. Vamos começar então pelo primeiro método, que é dividir ambos os termos da fração pelo máximo divisor comum. Na primeira situação temos a fração 48 sobre 182 avos. Vamos calcular o máximo divisor comum entre 42 e 182. Portanto, compomos o 42 e o 182 em fatores primos. Verificamos que 42 é igual a 2 vezes 3 vezes 7 e 182 é igual a 2 vezes 7 vezes 13. O máximo divisor comum entre dois números é igual ao produto dos fatores comuns de menor expoente. Quais são os fatores comuns aqui? O fator 2, o menor expoente é o 2, e o outro fator comum é o 7, o menor expoente entre esses fatores é também o 7. Portanto, 2 vezes 7, 14, portanto 14 é o máximo divisor comum. Se dividirmos então o numerador 42 dividido por 14 e o denominador também por 14, vamos obter a fração irredutível 3 sobre 13 avos. Portanto, esta é a fração irredutível porque 3 é primo e 13 também é primo. Vamos à fração B, utilizando o mesmo método, 182 sobre 130. Compomos o 182 e o 130 em fatores primos e calculamos o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 182 e 130 é o produto dos fatores comuns de menor expoente. Quais são os fatores comuns? O fator 2 é comum, o menor expoente é levantado a 1, portanto é 2, e o outro fator comum, o 7 não é comum, nem o 5, o outro fator comum é o 13. Também tem ambos o mesmo expoente, fator expoente 1, portanto é 13, o menor expoente. 2 vezes 13 é 26. 26 é o máximo divisor comum entre 182 e 130. Dividindo então 182 por 26 e 130 por 26, vamos obter a fração 7 quintos, que é a fração irredutível desta fração. Como vemos, esta fração é irredutível porque quer o numerador, quer o denominador são números primos. A linha C, 792 sobre 3.960, decompomos o número 792 e o 3.960 em fatores primos, chegamos à conclusão que 792 é igual a 2 ao cubo, 1, 2, 3, 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 11. O número 3.960 é igual a 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 11. Portanto, o máximo divisor comum é o produto dos fatores comuns de menor expoente. Quais são os fatores comuns? Tem o fator 2, fator 3 e o fator 11. Qual é o fator de base 2 de menor expoente? São ambos iguais, portanto é 2 ao cubo. Aqui, idem, o menor expoente é 3 ao quadrado e aqui também tem o mesmo expoente, é 11. Portanto, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 11 dá 792. 792 é o máximo divisor comum entre 792 e 3.960. Dividindo então ambos os termos da fração pelo máximo divisor comum, vamos obter a fração 1 quinto. Portanto, a fração 1 quinto é a fração irredutível desta fração. A linha D, 546 sobre 910. Decompomos ambos os números em fatores primos. 546 é igual a 2 vezes 3 vezes 7 vezes 13. 910 é igual a 2 vezes 5 vezes 7 vezes 13. Fatores comuns, temos o 2, o 7 e o 13. Como ambos têm o mesmo expoente, portanto é indiferente escolher um de cima ou de baixo. Fica 2 vezes 7 e vezes 13, ou seja, 182 é o máximo divisor comum entre estes dois números. Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, neste caso o máximo divisor comum, obtemos a fração reduzida a 3 quintos. A fração é mais reduzida porque quer o numerador, quer o denominador são números primos. Vamos então ao segundo método. Neste segundo método vamos dividir os termos pelo mesmo número, quer o numerador, quer o denominador, pelo mesmo número primo, e começamos pelos divisores 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, por aí fora, né? Repetindo a operação tantas vezes quantas as necessárias, até que se obtenha o numerador e o denominador como números primos entre si ou números primos. Vamos então ver o 42, é divisível por 2 e o 182 também é dividido por 2, portanto dividimos quer o numerador, quer o denominador por 2. Fica 42 dividido por 2 dá 21, 182 dividido por 2 dá 91. Agora vamos ver qual é o número que divide quer o numerador, quer o denominador. Neste caso o 2 não divide, nem o 3, né? A seguir vem o 5 e depois o 7. Portanto, 7 divide 21
e 7 também divide 91. 21 dividido por 7 dá 3 e 91 dividido por 7 dá 13. 3 sobre 13 é a fração irredutível desta fração. E estes números são números primos. No segundo caso temos a fração 182 sobre 130 avos. São ambos divisíveis por 2, porque são pares aqui, né? Portanto 182 dá 91 e o 130 dá 65. Estes não são divisíveis nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11 e são divisíveis por 13. 91 a dividir por 13 dá 7 e 65 a dividir por 13 dá 5. Esta é a fração irredutível desta fração, são números primos. A linha C temos 792 sobre 3.960, ambos são divisíveis por 2, portanto aqui dá 396 sobre 1.980, depois continua a ser divisível por 2, porque são pares, portanto dá 198 sobre 990, continua a ser divisível por 2, dá 99 sobre 495, já não é divisível por 2, vamos ver se é divisível por 3, 99 a dividir por 3 dá 33 e 495 a dividir por 3 dá 165. Continuam a ser divisíveis por 3, 33 a dividir por 3 dá 11, 165 a dividir por 3 dá 55, ou seja, 11 é um número primo e também divide o 55, portanto 11 a dividir por 11 dá 1 e 55 a dividir por 11 dá 5, portanto é a fração reduzida desta fração da linha C. A linha D temos 546 sobre 910, ambos são divisíveis por 2, vamos obter 273 sobre 455, não são divisíveis por 2, nem por 3, nem por 5, são divisíveis por 7, 273 dividido por 7 dá 39 e 455 dividido por 7 dá 65. Não são divisíveis o 39 e o 65 nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11, mas são por 13. Portanto, 39 dividido por 13 dá 3 e 65 dividido por 13 dá 5. 3 quintos é a fração reduzida desta fração da linha D. Vamos ao terceiro método e último. Neste terceiro método vamos decompor os fatores primos dos dois termos, quer da fração, quer do numerador, quer do denominador, e simplificar os que sejam comuns. Portanto, se tivermos 42 sobre 182, nós sabemos que 42 é igual a 2 vezes 3 vezes 7, substituímos ali em cima, e o 182 é igual a 2 vezes 7 vezes 13. 2 vezes 7 vezes 13. O 2 é simplificado com este 2. O 3 não aparece em ambos, mas o 7 já aparece. Portanto, fica no numerador fica 3 e no denominador fica 13. 13 avos é a fração simplificada desta fração da linha A. À linha B temos 182 a dividir por 130. 182 é igual a 2 vezes 7 vezes 13. Substituímos ali em cima, e o 130 é igual a 2 vezes 5 vezes 13. 2 vezes 5 vezes 13. O 2 simplifica com o 2, o 13 com o 13 fica 7 quintos. É a fração reduzida desta fração, da linha B. À linha C temos 792 sobre 3.960. Já vimos que o 792 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 11. Nós já vimos antes na decomposição destes números em fatores primos. 3.960 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11, substituindo ali em cima, este 2 ao cubo simplifica com o 2 ao cubo, o 3 ao quadrado com o 3 ao quadrado, o 11 com o 11, e fica em cima fica 1 e em baixo fica 5, 1 quinto é a fração reduzida. À linha D temos 546 sobre 910, 546 é igual a 2 vezes 3 vezes 7 vezes 13, substitui-se ali em cima, e 910 é igual a 2 vezes 5 vezes 7 vezes 13, substitui-se aqui em baixo. O 2 simplifica com o 2, o 7 com o 7, o 13 com o 13. Fica na parte de cima, no numerador fica o 3 e no denominador fica o 5. 3 quintos é a fração reduzida desta fração da linha D.